Boa tarde, bom dia para todos, né? Eu vou falar sobre um assunto sobre práticas educativas digitais e o cadeado oculto das ferramentas midiáticas nas instituições de ensino superior pelo Brasil, né? Que são o cadeado oculto, né? Nessas instituições, o que é que a gente pode dizer com isso, né? Primeiro, a gente precisa entender o que são ferramentas midiáticas, né? Como começou esse estudo? De onde ele surgiu? Né? Foi um estudo que, a partir da Ana May Barbosa, na década de 80, ela integralizou a cultura da imagem ao estudo normal, né? Ao estudo natural que nós temos hoje. E com todo esse processo, a Ana May Barbosa vem sempre melhorando a estrutura dessas ferramentas. Mas em pesquisas anteriores feitas, nós descobrimos que em algumas instituições, principalmente as de ensino superior pelo Brasil, existe um cadeado oculto. Nas escolas de ensino fundamental, médio, básico, existe a história da chave da sala, né? Segundo Cisneiro. Cisneiro tem um artigo que ele fala que o maior problema nas instituições de ensino é quem tem a chave da sala. Que sala seria essa? É a sala das ferramentas, dos computadores, a sala que os professores utilizam para dar suas aulas, né? E nesse intermeio foi descoberto que hoje não existe mais, ou existe a chave da sala, mas nas instituições de ensino superior existe o cadeado oculto. Que esse cadeado oculto nada mais é do que uma ferramenta de controle jurídico dos professores, que eles têm uma pressão muito grande dos donos, dos gestores, que quando vão pegar, solicitar um equipamento, eles têm que assinar um documento, eles têm que se preocupar com todo o processo que aquele equipamento vai passar na mão dele. Foi visto também em pesquisa, né, que esse cadeado oculto ele acaba prejudicando, de certa forma, a aula de alguns professores, o desenvolvimento, o desenrolar no propriamente dito, né? Que os professores vai tramitando, vai tentando melhorar a sua aula, vai querendo usar a imagem, trabalhar com as ferramentas midiáticas, utilizar as plataformas digitais, mas nesse contexto nós precisamos entender que o cadeado oculto é algo que vem sempre travando, é uma porta de fechada, é uma porta que fecha esse caminho, né? E foi descoberto também que toda vida que um professor vai querer, em algumas instituições de ensino superior, solicitar um projetor, um filme, alguma coisa, ele assina um documento que ele não leva esse documento, ele assina um protocolo lá, e esse protocolo é um cadeado oculto. Porque quem disse que o professor tem a obrigação de assinar esse protocolo? Desde quando que o professor, para dar sua aula, precisa assinar algo para poder transportar, legitimar sua aula? Então, isso o que acontece? Muitas vezes os professores não querem utilizar os equipamentos por conta dessa barreira, dessa ferramenta que a gente chama de cadeado oculto, ou seja, a ferramenta jurídica propriamente dita, né? Porque o jurídico é muito mais pesado do que a chave da sala. A chave da sala, como nós podemos perceber, está na mão do diretor, do coordenador, de algum professor superior, de um gestor que está lá e vai lá, abre e toma de conta da sala. Mas já o cadeado oculto é algo que ele está oculto mesmo, está fechado, e ele prende e pressiona o professor de certa forma que ele não possa ou que ele evite a usar as ferramentas midiáticas que tem na escola. Há pouco tempo foi feita uma pesquisa em uma instituição de ensino superior que ela tem esse cadeado oculto. Ela trabalha de uma forma tão pesada porque a aula do professor ela é corrida, é uma aula de 3, 4 horas. Aí imaginou o professor dar uma aula de 3, 4 horas só na garganta, sem um projetor, sem um slide, sem um filme, sem nada para trabalhar, simplesmente com texto e ali na garganta, sem uma imagem para poder fazer uma dinâmica com os alunos, para poder brincar, desenvolver o projeto,
trabalhar mesmo com os alunos esse material. Então fica muito difícil você ter essa proporção. Nesse intermeio, né, nessa pesquisa foi vista que os professores, os alunos, cada vez mais estão se distanciando da história da ferramenta midiática por conta dessa chave, desse cadeado oculto que barra ele. E esse sistema que tem no Brasil afora é um sistema que a gente pensa que só é em alguns pontos, que é factual. Não é. É praticamente no Brasil inteiro, de norte a sul. Como diz Cisneiro, né? Cisneiro diz, né? Principalmente nas instituições de ensino particular. Cisneiro fala da chave da sala nas instituições de ensino superior e eu agora estou puxando o assunto para o cadeado oculto nas instituições de ensino superior particular. Porque o professor lá não tem um projetor, não tem um computador, não tem nada. Ele, para dar sua aula, para pegar um projetor, ele tem que levar o seu computador, o seu notebook. E se ele for roubado no meio do caminho, como já aconteceu em muitas instituições, quem é que vai pagar esse computador do professor? Mas e aí, se o professor deixar que aconteça algo com o equipamento da instituição, o professor tem a obrigação de pagar por ter assinado esse documento? Isso tem valor, tem peso jurídico? Também nós temos que olhar que em muitas instituições tem todo um sistema montado. Computador, rede, som, vídeo, áudio. Tem todo um sistema pré-estabelecido, pré-montado para o professor. Mas mesmo assim existe o cadeado oculto. Porque o cadeado oculto aí entra na hora que o professor precisa de um site, precisa de uma liberação, precisa de algo, de algum diferencial para dar sua aula, principalmente quando a aula envolve a história da informática. Como é que eu vou trabalhar com informática se eu não posso entrar numa rede? Se eu não posso entrar no YouTube, se eu não posso entrar no Face, no WhatsApp, eu não posso entrar em nada. Eu preciso ir lá solicitar uma autorização, e essa autorização eu tenho que assinar, me responsabilizando que os alunos não vão fazer nada além do que está sendo solicitado para a aula. Como é que eu vou controlar uma turma de 30, 20 alunos? Então, o cadeado oculto ele existe de várias formas. Desde a hora que eu me preocupo em dar minha aula, que eu preciso do projetor, que eu preciso da rede, que eu preciso de um sistema. Quando eu preciso do sistema, a gente encara que os gestores, segundo Cisneiro, também alerta que de certa forma, eu não vou poder usar o sistema como eu quero. Aí é que entra a história do cadeado oculto. Aí é que entra como é que eu posso dar minha aula, né? Cisneiro fala que esta forma de travar, de trancar esses equipamentos, é uma forma de inibir a sistemática do professor. Nós reclamamos muito que o professor às vezes é tradicional, mas esse tradicionalismo tem por conta a história do cadeado oculto, dessa ferramenta que vai nos atrapalhando e trazendo um sistema cada vez mais pesado, mais difícil, mais atrapalhador. Como nós podemos perceber, né, nós temos vários modelos de cadeado oculto, desde a redes sociais, internet, falta de equipamento, pegar equipamento eu preciso assinar, eu preciso me responsabilizar juridicamente. Essa responsabilização jurídica, pessoal, vamos fazer uma análise, vamos descobrir se ela é real mesmo? E até quando? Até quanto essa justificação, isso é justificável ao professor? Até quanto o professor tem essa obrigação? Muitos professores, eles se inibem, ele deixa de usar exatamente por isso, porque ele não sabe qual é o contexto que isso vai acontecer. Será que ele tem mesmo essa obrigação de assinar? Ele é responsável por esse equipamento? Vamos buscar, vamos ver isso juridicamente, né? Porque as instituições obrigam o professor a assinar, mas não dá nenhum contrassenso, nenhum contraponto. Não entrega o documento assinado, não entrega nada. É por isso que eu chamo de cadeado oculto. Porque o professor assina ali o nome dele e está se responsabilizando por algo, mas ele não tem nenhuma contra-resposta. E quando ele devolve, ele recebe um documento dizendo que ele devolveu? Não.
Ele simplesmente entrega lá, o rapaz entregou. E aí, você está livre do cadeado? Vamos pensar nisso. Obrigado, espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer.